paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Paulo Lisboa e este é o terceiro vídeo da série Passemos para outro lado, passemos para outra margem. O que nós aprendemos quando Jesus nos incumbe de algo, quando Ele nos diz, passemos para o outro lado, vamos para outra margem. Qual o propósito dele falar isso e o que nós aprendemos no caminho? No vídeo de número 1, nós aprendemos que uma grande tempestade se levantou para que os discípulos não chegassem com Jesus a um destino, porque havia ali um propósito. No vídeo de número 2, nós vimos qual era esse propósito que fez com que aqueles espíritos malignos se levantassem e agitassem o mar e o vento para impedir que o barco que trazia Jesus chegasse naquele lugar. Nós vimos como foi triunfal a chegada de Jesus e qual era o propósito que esperava eles do outro lado. E hoje este é o terceiro e último vídeo desta série e nós vamos finalizar aprendendo com Jesus essas maravilhas que a palavra de Deus nos traz. Novamente no livro de Marcos, nós vamos ler a palavra do Senhor no capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui no versículo de número 18, que diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar nas Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Querido, nós vemos que eles não queriam que Jesus entrasse naquele lugar, naquele território. No vídeo de número 2, nós vimos que a população não queria, eles queriam que Jesus entrasse no barco e voltasse. E de fato, Jesus entra no barco e volta para a outra margem. Mas a mensagem dele entrou. A mensagem dele penetrou naquela Decápolis. Nós estamos falando da província dos Gadarenos, que era formado por 10 cidades gregas. E a mensagem de Jesus entrou ali. A pessoa física de Jesus, eles não permitiram que entrasse. Mas a mensagem do Evangelho entrou naquele lugar e foi transformando vidas. Vidas foram transformadas. Eles se maravilhavam quando via aquele homem que outrora era um endemoniado, mas agora testemunhava a Jesus Cristo. Nós vamos aprender algo interessante nessa palavra. Aquele homem que é liberto, ele fica com uma gratidão tão grande por Jesus. Ele sente algo no seu coração, uma alegria, porque ele havia sido tirado da sua família, dos seus, e jogado no sepulcro. As pessoas maltratavam ele, amarravam com corrente, amarravam com grilhões. Ele não tinha uma vida social, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém para conversar. Era um homem que estava à margem da sociedade, porque ele era o endemoniado gadareno. Mas agora Jesus libertou ele e ele é um cidadão de bem, ele é um homem comum. E ele quer retribuir isso de alguma maneira, esse gesto dele é muito bonito, porque ele quer retribuir para Jesus de alguma maneira o que Jesus fez por ele. E a maneira que ele acha que ele pode retribuir a Jesus é começando a seguir, é se tornar um dos seus discípulos. É sair pregando o Evangelho em outros lugares com os apóstolos, com os discípulos de Cristo. Então ele se oferece, ele pede para Jesus deixar que ele vá junto com eles. Ao passo que os cidadãos daquela cidade falam para Jesus entrar no barco e ir embora, aquele homem cheio de gratidão, ele quer entrar no barco e quer ir junto com Jesus. E é interessante que Jesus não permite. Jesus sabe que aquele homem tem uma família, aquele homem tem uma história,
A família dele há muito tempo sofria com a sua ausência, com o estado dele. Jesus sabia disso. Jesus não queria ali mais um apóstolo, mais um seguidor que fosse com ele. Jesus diz: não, vai para sua casa, volta para sua família, vai anunciar para eles quão grande coisas fez o Senhor por você, como Deus teve misericórdia de ti. E é isso que ele faz, ele adentra naquela Decápolis e vai anunciar o que Jesus fez por ele, levando a mensagem de Cristo. Ele não deixa de ser um discípulo, ele não deixa de ser um participante. Ele somente não vai no barco que Jesus foi com os seus discípulos, mas ele vai levar o Evangelho, ele vai levar a palavra, ele vai conduzir a transformação de muitas vidas, de muitas pessoas naquele lugar. E é interessante porque Jesus passa chamando os seus discípulos, os seus apóstolos. Está lá Pedro com a rede, ele chega: vem, segue-me. Está Tiago, João. Jesus fala: vem vocês, segue-me. Ele passa na guarita, está ali Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, e ele fala: vem você também, segue-me. Jesus estava chamando pessoas para segui-lo. Mas aquele homem que se oferece para segui-lo, ele diz: não, volta para sua casa e para sua família. E aqui nós aprendemos mais um detalhe, passando para o outro lado, atravessando para a outra margem. E cada pessoa tem um chamado diferente da outra. Tem pessoas que têm mais resiliência para aguentar as pancadas que a vida dá, para aguentar quando o inimigo levanta as tempestades. Já outras são mais sensíveis, já não têm tanta resiliência. E Deus sabe disso e Ele conhece. Então muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer alguma coisa e Deus mesmo nos impede. E nós às vezes ficamos tristes: por que será que o Senhor não permitiu que eu fizesse isso? É porque Deus sabe as suas limitações. Deus sabe a sua limitação. Deus sabe as suas forças. Cada um Deus chama com um propósito para fazer algo diferente. Pedro era chucro, ele era um pescador. Ele era acostumado a aguentar pancada. Ele era acostumado com o mar bravio. Ele era acostumado a passar a noite no barco, no meio da água, tentando pegar peixe. Era um homem resiliente. E Jesus sabia disso. E chamou ele para que fosse um dos seus apóstolos, para que estivesse com ele. E muitas vezes nós queremos fazer algo, mas não está no nosso alcance. O apóstolo Paulo fala: cada um saiba conforme Deus lhe permite saber, e ninguém queira saber mais além do que lhe é permitido, porque nem todos estão preparados para saber todas as coisas, para fazer todas as coisas. Às vezes alguém diz: poxa, eu queria ir lá para o Oriente Médio pregar o Evangelho. É um bom pensamento. Eu queria ir para a África, eu queria ir para um outro país. E isso é bom, mas nós precisamos saber se Jesus está aprovando isso. Porque, irmãos, os cristãos do Oriente Médio são perseguidos. Quando são pegos, são torturados. Será que você aguentaria uma tortura sem negar o nome de Jesus? Os cristãos no Oriente Médio, os cristãos são perseguidos, são presos, são muitas vezes decapitados. Será que você resistiria a ver o seu companheiro de missão, o seu amigo, o seu parente sendo decapitado na sua frente, sem que você negasse o nome de Jesus? Então aqueles que Jesus chama para ir são pessoas resilientes, pessoas que aguentam. Muitas vezes o Senhor nos mantém em um lugar como o Brasil, onde há liberdade de expressão, liberdade de religião, porque Ele sabe muitas vezes das nossas limitações.
Talvez você se sinta frustrado por não ir para um outro país, por não ir para a África. Mas será que se você fosse para a África, você conseguiria comer o tipo de comida que eles comem? Que os missionários às vezes precisam comer? Então, ao tentar passarmos para outra margem, quando Jesus nos dá alguma incumbência, nós precisamos ver onde Ele quer que nós vamos. O que Ele quer que nós façamos. Porque nós precisamos fazer o que nós estamos capacitados para fazer. O que o Senhor nos capacita para fazer. A vontade de ir é uma boa vontade, mas nós precisamos ver se o Senhor está nos chamando para ir. Porque se Ele vê que nós temos condições de aguentar, que nós temos resiliência, Ele nos envia. Mas quando nós vamos por conta, em muitos lugares, isso eu não estou falando somente de missão, eu estou falando da nossa vida de uma maneira geral. Tem pessoas que nasceu para ser líder, ele é um líder nato, ele tem pulso, ele consegue liderar. Já outros não têm o mesmo punho, preferem às vezes ser liderado. Então, nesse caminho do mar, ao passar para o outro lado com Cristo, nós aprendemos muitas coisas. E nós vamos chegando ao final dessa série de vídeo aprendendo isso. Que nem todos Ele chamou para ir com Ele no barco. Alguns vão levar sim o Evangelho, levar sim a palavra, mas por um outro caminho, por um outro viés. Deus te chamou para fazer algo e você precisa descobrir o que Deus te chamou para fazer. Talvez você quer fazer algo, mas não é aquilo que Ele te chamou para fazer. Então eu te aconselho a orar e pedir direção a Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sou músico, eu sou pregador, eu sou professor de escola dominical. O que eu sou na sua obra? Porque uma coisa é certa, você tem um talento. Todos nós temos um talento, todos nós temos um dom de Deus. Ninguém é sem dom, todos temos dons. E você tem um dom. O que você precisa é descobrir qual é o seu dom, para você não se frustrar, para você não se envergonhar e nem ser envergonhado, seja na vida profissional, sentimental, espiritual, financeira. É isso que nós aprendemos nesse caminho do barco que sai ali da praia e vai atravessar para o outro lado seguindo um propósito. E esse caminho nos ensinou muitas coisas. Se você assistiu os 3 vídeos, você aprendeu muitas coisas da parte de Deus. E se você aplicar na sua vida, você vai chegar sempre em segurança. Porque se o Senhor te disse, passe para o outro lado, tenha certeza, pode se levantar o vento, pode se levantar a tempestade, mas você vai chegar do outro lado. Amém, meus queridos irmãos? Obrigado por ter estado comigo nesses 3 vídeos, nessa sequência que nós estávamos estudando. E logo haverá mais, que você possa curtir o nosso canal, compartilhar este vídeo. Se essa sequência de vídeo falou com você, compartilhe para que fale com outras pessoas também. Talvez seja esse o seu chamado. Talvez você não tenha um chamado para estar atrás de uma câmera gravando um vídeo, mas você tem um chamado para dar um clique aí no seu computador e mandar esse vídeo para muitas pessoas. Então siga o seu chamado. Curta a nossa página, o nosso canal no YouTube. Sempre haverá vídeos de instrução da Palavra de Deus. Então é isso, meus queridos. Obrigado por ter estado conosco nessa sequência de 3 vídeos sobre esta série, sobre o passar para o outro lado, né? Sobre o que nós aprendemos quando o Senhor nos leva a passar para outra margem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.